Essa foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei na minha vida. Mas se você assistir até o final desse vídeo, eu vou te provar que foi uma das melhores. No final de dezembro de 2023, eu recebi uma proposta de um cliente antigo para me mudar aqui da Bahia e ir morar em Goiânia. Por quê? A ideia era montar um projeto e lançar ele como expert. Como eu já tinha experiência como estrategista digital há mais de 4 anos e ele já era um cliente antigo, eu pensei, pô, talvez valha a pena. Acho que compensa ir para lá, então eu vou. Então eu aceitei a proposta e fui morar em Goiânia. Chegando lá, a gente começou, deu início ao projeto, mas acabou que o projeto não foi para frente. Ele decidiu focar em outras coisas e eu acabei me vendo morando em Goiânia. Eu não queria voltar para Bahia, antes eu estava morando com meus pais. Eu queria ter esse meu momento de independência. Então, eu decidi ficar, mesmo não conhecendo ninguém na cidade. Na verdade, eu tinha um amigo lá e outra conhecida dos meus tempos como copywriter e tudo mais. Então a gente já conversava há muito tempo. No geral, eu não tinha uma rede de apoio em Goiânia, mas mesmo assim eu decidi ficar. Porém, como eu tinha saído de uma cidade pequena para uma capital, eu não tinha noção do custo de vida para morar na capital. Então, nesse meio tempo, eu acabei não fazendo projetos de muito longo prazo. Eu pegava um lançamento aqui para fazer uma campanha de marketing para fazer ali, uma VSL para fazer, uma campanha de resposta direta para fazer, mas eu nunca iniciava um projeto pensado para o longo prazo, sabe? Algo que eu iria construir ao longo do tempo e queria me dar resultados consistentes. Então eu estava sempre nessa luta com a agenda cheia de coisas para fazer, eu não tinha muito tempo para nada, eu não saía, eu não socializava, e isso acabou afetando muito o meu emocional. E assim, uma das coisas que você não leva muito em consideração quando você vai morar em outro lugar é essa parte da socialização. Porque é muito importante. Quando você está num ambiente familiar, com parentes e amigos próximos, você nem se importa com isso. Você pensa, pô, eu vou para lá e vai ser tudo normal, vai ser do mesmo jeito que aqui. Mas na verdade não é assim que as coisas acontecem. Porque quando você chega num local novo, uma das primeiras coisas que você precisa construir é essa rede de apoio. E foi algo que eu ignorei, porque eu estava tão focado em fazer outras coisas, em fazer outros projetos, esses serviços como freelancer, que eu não dei atenção para essa parte da socialização. E aos poucos eu acabei percebendo que não fazia sentido eu estar lá, eu não tinha um propósito claro para ir para lá. O motivo que me trouxe até Goiânia já tinha acabado, já tinha ido embora. Então eu só estava lá porque eu não queria voltar para minha cidade do interior, eu não queria voltar para a mesma vida do interior e é isso. Eu insisti nessa ideia e tal, e lutando, e fiquei lá por cerca de 1 ano e meio, praticamente. Acontece que no final do primeiro trimestre desse ano surgiu uma oportunidade de algo que eu já queria fazer há muito tempo, que era construir um negócio onde eu pudesse ter uma renda vinda do exterior, ou seja, eu pudesse receber em dólar, eu pudesse receber em euro ou em alguma outra moeda forte. Eu recebi a oportunidade de criar uma agência de marketing clínico em Portugal. Então eu dei início a esse projeto, porém eu tinha que intercalar esse projeto com vários outros serviços de freelancer, então não conseguia me dedicar o suficiente nesse projeto para ele deslanchar de vez. Porém, no meio desse caminho, acabou acontecendo que eu já estava morando no mesmo lugar há cerca de 1 ano. E nesse período de 1 ano, eu acabei atrasando o aluguel cerca de 2 vezes, porque minha renda, como não é uma renda fixa que você recebe ali no dia certinho do mês, às vezes eu recebia mais cedo, às vezes eu recebia mais tarde. Então eu acabei atrasando o aluguel. E a dona do local foi bem direta comigo. Se eu atrasasse uma terceira vez, ela iria pedir a casa que eu estava morando de volta. E foi dito e certo. Em meados de junho, eu acabei atrasando esse aluguel e a dona pediu a casa de volta. Porém, até então, eu pensava, bom, eu vou pegar, vou pagar, já paguei o aluguel, então eu vou pegar esse dinheiro e vou alugar um lugar novo, né? Vou procurar e tal, e vou fazer minhas coisas aqui e tal, e quando eu tiver um tempo livre eu vou lá e procuro. Porém, o que é que acontece? Eu estava na expectativa de poder me mudar no dia 10, né, que era o dia certo do meu aluguel e tudo mais. Porém, a dona ela pediu para sair no dia 30, né, 10 dias antes,
porque ela queria aproveitar o final das férias de verão para alugar para o pessoal que estava vindo para a cidade para fazer faculdade e tudo mais. Então eu me vi numa situação de que não ia dar tempo suficiente para procurar outro lugar para alugar e fazer todo esse processo burocrático de aluguel. E eu não tinha muitas opções na mesa, sabe? Ou poderia ir para um Airbnb ou algum outro lugar assim, mas o custo sairia muito alto. Até que um amigo meu, ele me sugeriu a seguinte ideia: por que você não volta para a Bahia? Por que você não volta para a casa dos seus pais? Aí você fica lá um tempo e tal, e depois você vê o que você faz. E inicialmente eu não gostei muito dessa ideia. Eu fui muito resistente a essa ideia, porque para mim voltar para a Bahia iria significar um retrocesso na minha vida, sabe? Porque já tinha ido embora uma vez, já tinha morado fora por um tempo, depois eu voltei, fiquei aqui mais um tempo e fui embora de novo. Eu não queria ter essa sensação de, poxa, eu tô com 27 anos e agora nessa etapa da minha vida eu vou voltar a morar com meus pais e isso seria muito. Seria assumir o fracasso, sabe? E eu fiquei com esse sentimento dentro de mim por um tempo, mas aí eu parei para refletir. Bom, voltando para casa dos meus pais, eu teria sim que abrir mão de algumas coisas, mas por outro ponto, eu teria a possibilidade de reduzir um pouco meu custo de vida, pois eu estaria saindo de uma capital para voltar para uma cidade do interior, eu não teria custos com aluguel e outras coisas. E para esse projeto que eu estou trabalhando agora, faz sentido eu ter esse momento de paz, de não ter que me preocupar em pegar vários projetos de uma vez para poder fazer uma renda e conseguir manter meus custos, né? Poderia fazer poucos projetos de freelancer enquanto eu invisto meu tempo dentro da agência, né? Porque a gente está numa etapa essencial da agência que é de prospecção, de fazer reuniões com clientes. A gente acabou de fechar um cliente novo, então a gente precisa dar atenção para a estrutura da agência, para que ela comece a rodar, a funcionar e crescer. E se você não consegue se dedicar por tempo suficiente em um projeto, mesmo que ele não esteja dando tanto resultado no início, em um projeto de longo prazo, você vai demorar mais tempo para poder fazer esse projeto virar, para fazer esse projeto acontecer. Então, colocando isso na balança, eu cheguei à conclusão que sim, faria sentido eu voltar para a casa dos meus pais nesse momento. E também seria uma oportunidade de melhorar minha saúde mental, porque eu poderia socializar com meus amigos antigos, com minha família, né, e com outras pessoas que já faziam parte do meu círculo social. E me alimentar melhor, porque como eu estava morando sozinho, eu sendo homem morando sozinho, eu não me preocupava tanto assim em fazer uma alimentação muito regrada e tal. E eu sinto que foi uma das coisas que mudou quando eu voltei para casa dos meus pais aqui, que foi melhorar um pouco minha alimentação. Então, estou me sentindo melhor, estou conseguindo descansar mais, estou conseguindo dar mais foco nos projetos que são importantes. Então, de certa forma, foi uma decisão acertada. E talvez muitos homens consigam entender isso que eu estou falando, no sentido de que dar esse passo para trás, de você abrir mão da sua independência, voltar para a casa dos seus pais nesse período da vida, é um pouco frustrante, você chega a ser um pouco resistente a essa ideia, mas às vezes você precisa dar um ou dois passos para trás para poder correr, né, para você pegar impulso e ir para frente. E talvez você esteja numa situação parecida, querendo investir em algo, mas seja sobrecarregado com as dificuldades de ser independente, de morar sozinho em um lugar distante, longe da família, sem uma rede de apoio, e você esteja resistente a essa ideia. Mas se você olhar para os pontos positivos, talvez faça sentido você ter um ambiente onde você vai ser acolhido e onde você vai poder dar um foco total nesse projeto que você está querendo fazer agora. Inclusive, iniciar esse canal do YouTube também foi uma ideia de um amigo meu, desse mesmo amigo que me sugeriu voltar, ele me deu a ideia. Por que você não começa um canal no YouTube e compartilha suas experiências, o conhecimento que você tem, tanto na área de marketing quanto em outros pontos que são importantes? E sim, agora eu estou conseguindo focar no meu projeto e agora eu vou conseguir mexer no canal, que já era uma ideia que eu tinha há tempo. Pô, eu podia começar um canal no YouTube, podia fazer algo assim. E agora eu consigo pensar nisso, eu consigo fazer algo
eu consigo dedicar mais tempo a mais coisas, porque tem certas sobrecargas que eu já não tenho mais nesse momento. É claro que eu não vou ficar aqui para sempre, não vou me permanecer aqui. Vou ficar aqui até os projetos começarem a andar e começar a entrar uma renda que eu acho suficiente para eu poder fazer as coisas que eu quero, e poder morar no lugar que eu quero e tudo mais, enfim. Então talvez faça sentido você dar esse passo para trás para poder focar nas coisas que são realmente importantes. E ao invés de você ficar lutando do dia a dia ali para sobreviver, você vai investir seu tempo em um projeto de longo prazo, um projeto sólido, algo que vai te gerar resultados consistentes, algo recorrente, ao invés de você ficar pulando de projeto em projeto ou fazendo coisas que talvez não façam sentido para você agora. Bom, essa foi a experiência, esse foi o primeiro vídeo, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu pretendo continuar aqui, vou iniciar nesse formato, porque é melhor você começar do que não fazer nada, mas com o tempo eu pretendo ir melhorando a qualidade dos vídeos. Enfim, esse foi o vídeo e até mais.